Este trabalho é da disciplina de Organização e Funcionamento da Educação Básica, apresentado pelas discentes Alexandra Bruno de Assis Campos, Aline Moreira da Conceição, Débora Maria Queiroz Nobre, Evelyn Maria Novaes de Macedo, Gabriela Bueno, Mariellen Evelyn Reis de Amorim, Michele Oliveira dos Santos, Valquíria Ventura de Paula Rice Bis e Yasmin Muniz Soares. Falaremos sobre a LDB 9394/96, do capítulo 2, Educação Básica, a seção 2 da Educação Infantil, seção 3 do Ensino Fundamental e seção 4 do Ensino Médio. Boa tarde a todos. Para iniciarmos, então, apresentaremos a seção 2, que trata sobre a educação infantil. Bom, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil ela passou a integrar a educação básica, juntamente com o ensino fundamental e o ensino médio. O artigo 29 da LDB diz: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Extraí da página 36 da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o seguinte trecho onde trata da educação infantil. E diz: como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. Nessa fase, o papel da educação infantil é o de cuidar dessas crianças em um espaço formal, contemplando-a com a alimentação, com a limpeza, com o lazer, mas também tem o papel de educar, sempre respeitando, o caráter lúdico das atividades, com ênfase no desenvolvimento integral dessas crianças. Mas não cabe à educação infantil alfabetizá-los. A educação infantil, então, vai ser o início de sua trajetória acadêmica. Ali elas vão estar se socializando com outras crianças de sua mesma faixa etária. E o papel de alfabetizá-las, será das etapas seguintes. O artigo de número 30 é bem simples. Ele diz que a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade ou em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. O artigo 31, ele diz que a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Primeiro, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, aqui, as regras comuns que gerem a educação infantil prevê que a avaliação ela deve ser feita mediante o acompanhamento do registro das atividades. Não pode ter um objetivo de promoção. Então, a criança ela vai para a escola, com 4 anos, chega aos 5 anos, automaticamente ela vai ser promovida para o ensino fundamental. 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então, aqui, eu acredito que essas horas pode entrar, por exemplo, tempos para planejamento, planejamento das atividades escolares, até mesmo para garantir um efetivo trabalho escolar. Entretanto, o que a lei diz, é que são 800 horas e 200 dias. 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para um turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Então, aqui, a lei já estabelece quantas horas a criança permanecerá na creche ou na pré-escola. Se for um tempo parcial, 4 horas. Se for o tempo integral, 7 horas. 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas.
Então, aqui a lei exige que o aluno tenha uma frequência mínima de 60%. 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Bom, a gente já sabe que as pessoas que trabalham na educação infantil, elas estão acostumadas a redigir relatórios sobre o desenvolvimento dessas crianças, né? Muitas vezes são documentos que a própria escola exige, ou seja, é comum que se tenha esse relatório. E dando continuidade às apresentações da LDB número 9.394, entramos agora na seção 3 do Ensino Fundamental, artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito nas escolas públicas, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das tecnologias, da arte e dos valores em que se fundamentam a sociedade. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidade e a formação de atividades e valores. 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. E no primeiro parágrafo do artigo 32 está escrito: é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Parágrafo 2. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por séries podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 3. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de sua língua materna e o processo próprio de aprendizagem. Parágrafo 4. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação de aprendizagem ou em situações emergenciais. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trata-se dos direitos da criança e do adolescente, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal no currículo do ensino fundamental. Artigo 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Ou seja, o ensino religioso é facultativo e o aluno tem a opção de escolher, porque não é obrigatório e a LDB garante. Se o responsável do aluno optar por não fazer a disciplina, a escola precisa preparar uma outra atividade para esse aluno no horário da aula de ensino religioso. Meu nome é Mariela e eu vou falar brevemente sobre o artigo 34, que está na seção 3 do ensino fundamental da LDB 9394 de 96. E o que diz esse artigo? O artigo 34 diz que a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Esse artigo ele possui 2 parágrafos. O primeiro diz que são ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. O que quer dizer? Quer dizer que ficam salvos da ampliação do período de permanência o ensino noturno, por não ter como aumentar as horas aula.
E o segundo parágrafo diz que o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Então, o que esse artigo quer dizer? Ele é uma reflexão sobre as relações entre tempo de escola e a qualidade do trabalho educativo que se realiza dentro dela. O turno integral, com notável expansão no sistema público educacional brasileiro, é visto como vantajoso e eficiente, e o que é proposto neste artigo. Seção 4, artigo 35. O ensino médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, e terá como finalidades: primeiro, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Segundo, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Terceiro, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o do pensamento crítico. O que seria, então, a formação ética? A ética está relacionada a questões culturais e às decisões dos indivíduos, que podem se comportar de acordo com as normas ou não. Lembrando que ninguém nasce com esses conceitos incorporados. Como seres sociais, vamos aprendendo sobre ética ao longo da vida. A escola, como uma das primeiras experiências de vida em sociedade, é fundamental para essa aprendizagem. E o que seria a autonomia intelectual? A autonomia intelectual corresponde ao autogoverno e à capacidade de resolvermos problemas e tomarmos decisões por conta própria. A autonomia intelectual é um conceito de fundamental importância para a educação contemporânea. Portanto, trata-se de uma atitude básica para nosso próprio desenvolvimento pessoal. E o pensamento crítico, o que é? O pensamento crítico é uma avaliação diante de um fato, um comentário, uma experiência ou um conteúdo, que usa argumentos para determinar uma resposta diante desse estímulo. Ou seja, o pensar de modo crítico envolve uma observação inicial seguida por um julgamento diante de um cenário ao qual se depara. E por último, a quarta finalidade, que é a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Artigo 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Nas cláusulas inclusas, diz também que o ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação, física, artes, sociologia e filosofia. Será obrigatório nos 3 anos do ensino médio a língua portuguesa e a matemática. O artigo 36 da LDB fala sobre o currículo no ensino médio. O artigo 36 vem dizendo que o currículo do ensino médio será formado pela Base Nacional Comum Curricular e mais os itinerários formativos. Os itinerários formativos deverão ser organizados em diferentes arranjos curriculares, levando sempre em conta as especificidades locais e as possibilidades que o sistema de ensino terá para organizar esses itinerários.
que deverão ser formados por linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional. Os itinerários formativos serão iguais como as áreas do conhecimento da BNCC, porém, nos itinerários surgirá a formação técnica e profissional, e essas aparecerão apenas nos itinerários formativos. A discussão sobre a mudança do ensino médio, ela começou em 2013 e deverá ser aprovada como lei ainda em 2021 para que em 2022 possa ser implantada. Como já foi dito anteriormente, as escolas organizarão o conteúdo que será feito de acordo com o PPP, pois é necessário levar em consideração as especificidades e possibilidades que o sistema de ensino terá para organizar. Sendo assim, as escolas terão liberdade para selecionar os itinerários que irá trabalhar. Por exemplo, cidades mais voltadas para os centros, elas poderão ter itinerários mais voltados para o comércio, enquanto as cidades mais distantes, como no campo, com conteúdos ligados diretamente para o campo. Nesse caso, os alunos eles terão a obrigatoriedade de cursar o primeiro ano com todas as disciplinas elementares e então, a partir do segundo, poderá escolher qual é a área que mais faz parte do seu interesse. Lembrando que esse modelo de ensino médio ainda não foi implantado e poderá ser em 2022.